Então, exemplo e aplicação aqui. Aqui temos um exemplo de aplicação do Taguchi. Então, esse é um caso real, é um caso da Canon ITT, e ele queria otimizar a espessura da camada de ouro. Então, essa era a resposta. Depositada em terminais eletrônicos. O mínimo especificado é 50 microns. A média era de 76 microns com desvio padrão de 7 microns. Por quê? Porque ele precisa ter esses 50 microns. Menos que isso, ele não dá o contato necessário para o equipamento eletrônico. Então, olha lá o caso que ele usou. Ó. Então, ele usou uma variável com 2 níveis e 7 variáveis com 3 níveis. Então, o que significa isso? Ó, o meu fator de controle, concentração de ouro. Ele disse, se essa minha concentração de ouro estiver entre 0,70 e 75, vai ser o meu nível 1. E entre 1 e 10 e 1 e 15 vai ser o meu nível 2. Por quê? Porque existe variação também, né? Essa concentração de ouro não é uma variável totalmente controlável, tá bom? Então ela tem que trabalhar também nessa faixinha. Mas o pH? O pH, vou trabalhar com 4,2, 4,3 e 4,4 para saber qual é o melhor. E a temperatura? A temperatura eu vou trabalhar com 95, 105 e 115. A velocidade do tambor? A velocidade eu vou usar 10, 15 e 20. Tamanho do anodo? 0,25, 0,5 e 1. Tamanho da carga? 0,25, 0,33 e 0,5. Densidade de corrente? 1, 1,5 e 2. Concentração de níquel? 600, 650 e 700. Então, esses são os elementos que ele... são os fatores de influência nesse processo para que ele consiga reduzir a variabilidade para poder diminuir a quantidade de ouro que ele está depositando para baratear o custo. Como a gente viu lá, cairia numa L18. Se você for numa tabela, você vai ver que ele cai numa L18. É o arranjo ortogonal. Então, esse arranjo ortogonal diz assim, olha, com 18 rodadas você vai fazer o seu projeto acontecer e vai obter a combinação ótima. Como é que é isso? Bom, então ele pegou aqui cada uma daquelas variáveis lá, as 8. Né? A primeira só tem 2 níveis, 1, 2, 1, 2, 1, 2. A segunda tem 3 níveis, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Opa. Esse é o arranjo. Isso aqui é tabelado. O arranjo ortogonal L18 diz que é assim que você tem que combinar as variáveis, sejam elas quais forem. É isso que você tem que combinar. E aí ele obteve respostas. Né? Ele teve um ruído 1, um ruído 2 e uma resposta. Aqui está a relação sinal-ruído dele final. Os resultados obtidos, olha, nos níveis 1, 2 e 3. A relação sinal-ruído destacada para cada característica em quais dos níveis já te dá uma ideia de como trabalhar. A variação aqui, de 5 e 14, aqui de 1 e 1, e assim por diante. Ele tem a variação de cada um deles, né? O maior menos o menor, o range. Você plota aqueles resultados ali e ele vai te dar um gráfico assim, Esse é o resultado que saiu. Lembra quando eu falei para vocês que eu tenho medo de trabalhar com reta? Olha aqui, se eu trabalhar só com 2 fatores aqui, eu estaria ligando esse cara a esse cara. Eu imaginaria que eu tenho aqui uma reta, na verdade eu não tenho. Se eu pegar mais pontos intermediários, eu vou ver que isso daqui provavelmente é um quadrado, né? É a boca do x quadrado. Tá ok? Então ele deu isso daqui. Tá, legal. Isso aí o que é? É a relação sinal-ruído. Ou seja, quanto maior a relação sinal-ruído, melhor sempre. Então, qual a característica ideal que ele conseguiu? Na hora que ele entregou isso aqui, ele já resolveu o teu projeto. Então, a melhor combinação, olha, o melhor é usar uma concentração de 0,7, um pH de 4,2,
uma temperatura de 105, olha, se eu tivesse aqui, ó, de 95 para 115, teria uma reta aqui, ó, eu não saberia que aqui é bem melhor. Por isso é importante ter 3 níveis. Então, aqui, a temperatura, a melhor temperatura para trabalhar é o 105. A velocidade, 10 é a melhor velocidade a ser trabalhada. Dá o melhor resultado e muita diferença. O anodo tem que usar o de 1 por 1. A carga eu vou usar de 1/3. Né? De novo, a mediana. Ó, se eu fizesse reta aqui, ó, eu ia achar que essa era a melhor. Na verdade, tem uma melhor entre elas. Aqui a densidade, a mesma coisa. Então, a densidade eu usaria a densidade 1. E concentração de níquel, a de 600. Veja, essa aqui eu não preciso controlar tanto, porque de 600 para 650 não muda tanto essa eficiência, né, da relação sinal-ruído. Mas essa daqui eu tenho que controlar demais, porque olha a diferença. Se eu trazer de 1 para 1,5, ele despenca essa relação. Então, com isso, com esses gráficos, eu consigo entender quais delas têm mais influência. E aí eu respondo ao Flávio, como a gente tinha lá no começo da nossa aula de hoje, eu preciso disso, eu preciso dos outros fatores para entender a influência entre eles, para saber qual nível é o melhor de todos e qual é a influência deste fator no processo. Quanto maior essa relação, maior é a influência da variável no processo. Essas aqui já influenciam menos. Influenciam também, mas menos. Essas aqui influenciam demais. Então, quais são os elementos que eu tenho que ter muito controle no processo e não deixar que o input do processo varie? É a concentração, a velocidade, o anodo e a densidade. Essas 4 eu tenho que ter um controle rígido no meu processo. Se eu fosse pôr uma carta CEP, seria nelas que eu estaria investindo. E não investiria, por exemplo, no pH, porque o pH também mostra diferenças no resultado, mas muito pequena em relação à concentração. Então, a concentração, nesse caso, é a mais importante.